Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz do nosso Senhor Jesus venha agora sobre você e sobre toda a sua família. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e estou muito feliz por você ter chegado até aqui. Não foi por acaso que você clicou nesse vídeo e eu vou te explicar o porquê. Deus já me revelou uma mensagem aqui que vai trazer solução para muitos dos problemas que hoje atormentam a sua alma. Irmãos, muitas vezes a gente acha que os problemas que a gente passa, a gente tem que resolver sozinho, porque Deus não está se importando com coisas tão pequenas. Irmão, será mesmo? Será que essas coisas que hoje tiram a sua paz não são do interesse do seu Pai Celestial também? Irmãos, eu vou contar aqui um exemplo para vocês. Esses dias eu estava saindo de um quarto do hotel lá em São Paulo. Eu estava naquele hotel, na hora que eu saí do quarto, uma camareira, uma moça que trabalhava ali, ela me reconheceu e ela falou: pastor, não acredito. Nossa, aí ela me abraçou e ela ficou tão feliz. Ela falou: pastor, eu acompanho a oração da manhã, a oração da noite e pastor, não sei explicar, mas Deus fala muito comigo ali e tal. E foi muito gostosa a conversa que a gente teve e ela me relatou de um momento muito difícil que ela viveu. Ela estava passando muita necessidade, ela tinha filho para cuidar e ela olhava para a prateleira lá do seu armário na cozinha e aquela prateleira estava se esvaziando a cada dia. Então ela fez uma oração e ela falou: Deus, eu sou tua filha, eu não sou órfã, eu tenho um pai que cuida de mim, eu não aceito essa situação. Deus, eu estou inconformada, por favor, abra uma porta. Eu não sei por que está acontecendo isso comigo, mas eu sei que o Senhor está olhando por mim. Irmãos, ela me contou que menos de 2 dias se passaram e ela recebeu tanto convite, tanta empresa queria que ela trabalhasse. Irmãos, em poucos dias a prateleira estava cheia. Esse aqui foi um exemplo que eu quis te contar para te mostrar que nós não podemos aceitar certas situações na nossa vida. Irmãos, eu estava pregando numa igreja. No final do culto, um rapaz me procurou e ele falou assim: pastor, eu não entendo. A minha vida é miserável desde que eu me converti. Eu já sou de Jesus, eu sou dizimista, eu faço tudo certo, mas pastor, o dinheiro não sobra. Eu não sei explicar. Parece que tem um saco furado. Inclusive eu contei para ele uma passagem que eu quero ler para você daqui a pouco, que fala exatamente sobre isso. Mas resumindo a história, esse homem estava devendo dezenas de milhares de reais. Irmão, sabe qual foi o problema? Ele falou: pastor, o problema é que eu ganho muito bem. Eu ganho muito bem, mas eu não sei explicar. Aí resumindo, fui conversando com ele. Ele chegou à conclusão que muitas vezes ele ajuda mais as pessoas de fora do que a sua própria casa. Ele acaba fazendo um rolo com o dinheiro, ele inventa mentiras para a esposa. Não vou contar muito detalhes, vai que ele está ouvindo aqui a oração. Mas eu quis contar esse exemplo para você entender que muitas vezes existe uma brecha espiritual na nossa vida que está atrapalhando a abundância de Deus na nossa casa, na nossa vida. Inclusive, eu vou contar dessa brecha que muitos de vocês estão caindo nesse erro e por causa disso as bênçãos não chegam na vida de vocês. E tem uma coisa muito importante que eu preciso te falar aqui, que eu não acredito, eu não defendo a teologia da prosperidade como as pessoas pregam aí. Mas uma coisa eu acredito, que Deus ele quer prosperar os seus filhos. Ou seja, a prosperidade é você não ter falta de nada, certo? Lá em Isaías capítulo 1, o próprio Deus falou para o povo de Israel: se vocês quiserem e me obedecerem, comerão o melhor dessa terra. Aí, irmãos, eu pergunto uma coisa para vocês: vocês acham que é de Deus uma pessoa ficar devendo para agiota, ficar devendo milhares e milhares de reais e aquilo ali vai roubando a paz da pessoa? Inclusive a Bíblia diz que quando nós devemos para alguém, nós nos tornamos como se fossem escravos daquela pessoa, até que a gente quite a dívida. Então, eu não quero só falar de dinheiro aqui hoje, porque eu sei que muitos de vocês não estão passando por isso, mas tem outras áreas da vida que parece que está travado. Talvez na área do relacionamento, tem aquela moça, né, que já namorou tantos homens, tantos rapazes, mas nunca dá certo com ninguém. Ou então o rapaz já se envolveu tanto com garotas e nunca dá certo. Às vezes pessoas de Deus, da igreja, mas parece que não vai. Eu vou te contar aqui um exemplo meu, daqui a pouco, e você vai ficar impressionado de ver que todos nós temos que ser libertos em algumas áreas. Não é porque a gente entregou a vida para Jesus que agora a gente já está liberto 100%. Não, irmãos, a gente pode trazer comportamentos do passado, pensamentos errados, crenças limitantes
que estão nos impedindo de receber o melhor de Deus para a nossa vida, amém? Porque eu não acredito que a gente tem que fazer voto de pobreza para mostrar que a gente é de Deus. Não, irmãos, nós podemos ter coisas boas, não é pecado. A única coisa que Deus fala para nós é que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Aí, irmãos, quando a gente começa a amar o dinheiro, e não só o dinheiro, qualquer outra bênção que chega na nossa vida, se a gente começa a idolatrar essas coisas e se esquece de Deus, aí começa a dar errado as coisas. Então, eu vou trazer aqui o meu exemplo, você vai ficar impressionado de ver que eu preciso ser tratado por Deus, assim como você, e eu desejo do fundo do coração que hoje o Senhor te liberte completamente, amém? Vou trazer também essa brecha que talvez você está deixando aberta e que está causando muitos males na sua vida, na sua família, mas hoje o Senhor te trouxe aqui. Glória a Deus. Nós já vamos começar. Eu só quero agradecer do fundo do coração cada um de vocês que tem compartilhado no WhatsApp. Irmãos, eu não faço essa obra sozinho. Vocês também vão receber o galardão. A Bíblia diz assim, Jesus disse: qualquer um que receber um profeta na condição de profeta vai receber os galardões do profeta. Ou seja, quando você reconhece que algo é de Deus, que aquela obra veio de Deus e você começa a fazer parte dela, começa a servir naquele ministério, você recebe os galardões que Deus derrama, não somente sobre o profeta, sobre o homem de Deus, mas você também colhe esses frutos, amém? Por isso que eu sempre peço, compartilhe, vamos espalhar essas orações, porque juntos nós vamos ser muito mais fortes, vamos fazer a obra e muita gente vai ser salva e transformada, exatamente porque aqui nós não falamos de religião, aqui é somente o evangelho que está sendo pregado. Inclusive eu sei que muita gente me segue justamente por causa disso. As pessoas estão cansadas de religiões que não funcionam, que não resolvem. Irmão, só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Amém? Então vamos começar, só quero pedir para você se inscrever no meu canal, dá uma olhadinha embaixo do vídeo, tem um botão escrito inscrever-se. Quando você clicar nele, vai aparecer um sininho aí do lado, clica no sininho e selecione a opção todas, porque aí você vai receber a oração da manhã, o vídeo da tarde que eu coloco e a oração da noite também, amém? Vamos começar então. Irmãos, tem uma história na Bíblia, lá no livro de Ageu, que parece que foi escrita para os nossos dias, sabe? Eu vou contar aqui para você o que estava acontecendo e daqui a pouco eu vou ler essa passagem da Bíblia para você entender. A Bíblia diz, irmãos, que o povo de Israel, ele tinha voltado do cativeiro na Babilônia. Eles passaram muitos anos lá como escravos e eles ficavam sonhando com o dia em que eles voltariam para sua terra, que era Jerusalém. E quando eles finalmente voltaram, Deus deu para eles uma missão muito clara. Eles deveriam reconstruir o templo, que estava em ruínas, e eu não sei se você sabe, mas Deus, ele se manifestava nesse templo. Naquela época, era a habitação de Deus aqui na terra, então era um lugar muito importante. Só que o povo, quando eles voltaram, eles estavam cheios de fé, cheios de ânimo, só que logo as dificuldades começaram a aparecer. Isso porque a economia estava muito ruim, as pessoas estavam sofrendo, né? E se não bastasse isso, os inimigos de Israel começaram a zombar deles, começaram a atrapalhar e logo o povo ficou desanimado. E sabe o que eles fizeram, irmãos? Eles olharam para aquele templo destruído e eles olharam para suas próprias casas, que eles ainda estavam reconstruindo, e eles tomaram uma decisão que para eles parecia lógica, era uma questão de sobrevivência, né? Mas que depois trouxe muita ruína para suas próprias vidas. O que eles pensaram? Primeiro vamos cuidar da nossa vida, vamos construir as nossas casas, vamos garantir o nosso sustento. Aí depois, quando as coisas melhorarem, a gente volta a cuidar da obra de Deus. Irmãos, eu sei que a gente não pode julgar essas pessoas porque talvez a gente faria exatamente o mesmo, né? Eu sei que parece um pensamento justo, mas irmãos, essa decisão trouxe uma consequência terrível que eles não estavam esperando. A Bíblia diz que o tempo passou, 16 anos se passaram e as casas deles estavam bonitas, com acabamento de primeira, mas o templo continuou sendo aquele monte de entulho. Irmãos, é muito comum isso, né? Às vezes a pessoa começa a ganhar mais, aí ela já não quer ajudar as pessoas, ela já não ajuda a obra de Deus, porque ela começa a olhar só para a sua própria vida. Só que aí aconteceu um detalhe interessante. Em vez da vida do povo melhorar, só piorava. Eles começaram a trabalhar mais e mais e mais, só que o resultado não aparecia. E foi aí que Deus levantou o profeta Ageu com uma mensagem muito dura, mas era necessária. Eu quero ler para você o que está escrito em Ageu capítulo 1, o versículo 4 ao versículo 6. Olha só o que Deus disse através do profeta. Ele disse assim,
Por que vocês vivem em casas luxuosas, enquanto a minha casa continua em ruínas? Assim diz o Senhor dos Exércitos. Veja o que tem acontecido com vocês. Vocês plantam muito, mas colhem pouco. Comem, mas não se saciam. Bebem, mas ainda têm sede. Vestem-se, mas não se aquecem. Os seus salários desaparecem como se vocês os colocassem em bolsos furados. Olha isso aqui, irmãos, olha que interessante. Deus falou para o povo o seguinte: vocês recebem salários que desaparecem como se vocês os colocassem em bolsos furados. E é exatamente isso que acontece com muitos de nós, não é verdade, irmãos? A gente recebe o pagamento, quando a gente vai ver, já sumiu com tanta conta, com tantos imprevistos, e Deus estava mostrando para o povo o seguinte: ei, olha ao redor de vocês, percebam o que está acontecendo. Vocês estão se esforçando muito e o resultado é quase nada. Mas, irmãos, a parte mais chocante, o detalhe que muda tudo, está nos versículos seguintes, que eu quero ler para você, onde o próprio Deus, ele não aponta o problema, mas ele assume a responsabilidade por aquilo ali. Olha só o que Deus disse no versículo 9, Ageu capítulo 1, o versículo 9. Deus disse assim, vocês esperavam colheitas fartas, mas elas foram escassas. E quando trouxeram esse pouco para casa, eu o fiz desaparecer com um sopro. Por quê? Porque minha casa continua em ruínas, diz o Senhor dos Exércitos, enquanto vocês estão ocupados construindo suas casas. Olha isso aqui, irmãos. O próprio Deus disse assim, eu o fiz desaparecer com um sopro. Ou seja, Deus está falando para o seu próprio povo. Não foi azar, não foi a crise econômica, não foi o inimigo que roubou vocês sozinho. Fui eu que soprei e fiz sumir tudo que vocês juntaram. Oh, meus irmãos, olha que frase mais forte. Olha o que Deus falou para o povo. Por que Deus faria isso, irmãos? Será que é por maldade? Será que é porque Deus queria ver o povo sofrer? Não é nada disso, irmãos. Deus fez isso para que aquele povo acordasse. Irmãos, Deus estava mostrando a consequência de quebrarmos um princípio espiritual. E qual que é esse princípio? É quando a gente começa a colocar as bênçãos no lugar de Deus, as bênçãos no lugar do abençoador. Irmãos, aquele povo tinha recebido a missão de reconstruir a casa de Deus, mas eles ignoraram aquilo ali, com certeza porque eles estavam preocupados com seu próprio conforto. E sabe o que aconteceu? Eles saíram debaixo da cobertura de Deus, da proteção do Senhor. E é aqui que muitos de nós erramos, irmãos. A Bíblia fala muito sobre leis espirituais que funcionam para todo mundo, assim como a lei da gravidade, certo? Se eu pular de uma janela do segundo, terceiro andar, irmãos, eu vou cair, eu posso morrer. Da mesma forma, existem leis espirituais que a gente tem que cumprir, porque senão a bênção não vai vir sobre a nossa vida. O próprio Senhor Jesus disse que Deus, ele é bom, ele faz chover sobre justos e injustos. Ou seja, tem muitas pessoas que não servem a Deus, elas nunca leram a Bíblia, mas elas podem prosperar se elas simplesmente seguirem princípios de trabalho, se elas forem honestas, se elas juntarem dinheiro, se elas forem boas administradoras daquilo que elas têm. E muitos filhos de Deus podem passar por dificuldades simplesmente porque estão quebrando princípios. E eu vou falar alguns princípios daqui a pouco que talvez você esteja cometendo. Mas, irmãos, a verdade é que quando a gente abre essa brecha, o inimigo entra. Então, Deus, ele permite sim que o inimigo roube as nossas coisas. Sabe quando tudo começa a dar errado? É notícia ruim atrás de notícia ruim. Irmãos, é hora da gente dar um basta nisso e a gente consultar a Deus e perguntar para Ele: Senhor, me mostra o que é que está de errado comigo, não só na área financeira, mas em todas as áreas da minha vida. Eu disse para vocês que eu ia contar um testemunho meu, né? Daqui a pouco eu quero continuar aqui e eu quero te mostrar que o povo de Deus sofre por falta de conhecimento. Foi o profeta Oséias quem disse isso. E justamente porque a gente não conhece a palavra, a gente pode quebrar princípios e a gente pode colher consequências. Deixa eu explicar uma coisa. Eu estava fazendo um seminário de teologia e, irmãos, era muito difícil porque eu estava devendo no banco. Eu estava devendo ali uns 3 mil, 4 mil reais e aquilo me tirava a paz. Sabe o que é você acordar de manhã, você ir almoçar, você ir dormir e aquele problema não sai da sua cabeça? Você não para de pensar como vai resolver aquilo? E estava me atrapalhando mesmo, porque eu precisava estudar, eu estava no seminário de teologia, estudando, para ser pastor um dia, só que, irmãos, eu estava muito atribulado. Foi então que eu comecei a orar a Deus, perguntando a Ele: Senhor, como é que eu vou resolver isso, Deus? Eu não dou conta mais, eu entrego nas Tuas mãos.
Irmãos, naquele momento parece que passou um filme na minha cabeça, de como eu ganhei muitas vezes salários bons, eu tinha um dinheiro em conta, mas eu não soube aproveitar. E eu vou te dizer, eu não gastei com bobeira não. Irmãos, muitas vezes eu comprava CDs, eu comprava livros, eu ajudava tanta gente, irmãos, só que eu não pensava em mim mesmo, entendeu? Eu queria abençoar tantas pessoas que eu pegava ali 70%, 80% do meu salário e eu comprava em coisas para abençoar os outros. Irmãos, isso é bênção de Deus, não é? Poder ajudar as pessoas, desde que você não deixe de se ajudar, desde que você tenha responsabilidade, desde que você não queira ficar salvando o mundo inteiro e você acaba se prejudicando. Irmãos, eu era assim. Eu não sabia falar não para as pessoas. Sempre que alguém me pedia ajuda, eu já queria resolver com dinheiro. E de repente eu fui ficando endividado. E então, irmãos, eu fiz uma oração muito específica. Eu falei: Deus, me perdoe. Me perdoe porque eu não soube administrar. Me perdoe porque eu tive a chance, de ter o meu dinheirinho ali guardado, mas eu gastei de maneira imprudente. Irmãos, eu pedi perdão a Deus e eu comecei a falar: Senhor, então me dê estratégias. Como é que eu posso ganhar um dinheiro? Como é que eu posso quitar essa dívida? A primeira coisa que eu fiz, irmãos, eu liguei da administradora de cartão de crédito e eu pedi para eles parcelarem em várias parcelas. E depois, sabe o que eu fiz? Eu liguei para o meu pai. Eu tive que ser humilde e reconhecer. E eu falei: pai, por favor, me ajude, Eu estou precisando de dinheiro. E o meu pai me ajudou, irmãos. Mas sabe o que eu fiz com esse dinheiro? Eu liguei numa fábrica de sapatos e eu comprei sapatos sociais. Sabe qual foi a minha ideia? Eu estava convivendo com um monte de seminaristas, homens que estavam estudando para serem pastores. E eles iam nas aulas do seminário usando terno, usando camisa, calça social. E eu pensei: eu vou vender sapato para eles. Irmãos, eu liguei em Franca, São Paulo, que é a terra dos calçados, E eu então fiz um pedido de sapatos. Eu poderia ter gastado aquele dinheiro, mas eu decidi investir. Comprei os sapatos e de repente fui vendendo para todo mundo. Irmãos, eu oferecia e eu era bom para convencer as pessoas, sabe? E eu fui vendendo aqueles sapatos e para glória, para honra e glória do Senhor, eu consegui quitar a minha dívida. Confesso para você, não ganhei muito mais dinheiro a partir dali, mas pelo menos eu quitei a minha dívida. Por que eu tô te contando isso? Por que eu quis te contar isso aqui? Porque para mim não é vergonhoso, irmãos. Nós podemos cair em tentações. Irmãos, quantas promoções, quantas vezes a gente vê anúncios, Eu sou formado em publicidade e propaganda, eu sei do que eu estou falando. Muitas vezes as pessoas, elas usam gatilhos mentais para enganar as pessoas, para fazer elas gastarem o que não têm. Irmãos, devemos tomar cuidado até nas igrejas, porque muitas vezes nós podemos ser manipulados e não podemos cair nessas ciladas. Sabe, se você não tem condições de ofertar na igreja, por favor, quite as suas contas primeiro. Preocupe-se com a sua família. Não deixe os seus filhos passarem necessidades. Cuide dos seus familiares. Irmãos, é claro que devemos socorrer os outros. Devemos sim contribuir na obra de Deus. Mas a gente tem que ser responsável com aquilo que Deus coloca nas nossas mãos. E talvez você esteja se perguntando aí: mas pastor, eu realmente vou nos cultos, eu oro, eu leio a Bíblia. E essa história de ajudar no templo, pastor, eu não concordo com isso, não tem nada a ver comigo. Mas irmãos, uma coisa é fato: aquele povo lá na época de Ageu, eles estavam passando necessidades porque eles não fizeram o que Deus mandou. E da mesma forma, Deus está nos mandando hoje viver princípios, praticar o que a Bíblia diz. E somente através da obediência é que nós vamos colher frutos. Eu vou te provar aqui um exemplo de princípio espiritual que muita gente não tem seguido à risca e por causa disso estão sofrendo, passando necessidades e, como eu disse, não só sobre dinheiro, mas em outras áreas também. Olha só o que o apóstolo Pedro disse na sua carta de 1 Pedro, capítulo 3, o versículo 7. Ele disse assim, vocês, maridos, honrem a sua esposa, sejam compreensivos no convívio com ela, pois ainda que seja mais frágil que vocês, ela é igualmente participante da dádiva de nova vida concedida por Deus. Então tratem-na de maneira correta, para que as suas orações não sejam interrompidas. Olha isso aqui, irmãos. Vocês ouviram o que a Bíblia diz? Para que as suas orações não sejam interrompidas. Na outra versão diz assim, para que nada atrapalhe as suas orações. Irmãos, quando um homem ele castiga uma mulher, quando ele maltrata ela, ele pode ser o maior pregador de todos, pode conhecer a Bíblia de cabo a rabo, mas se ele desonra a sua mulher, ele desagrada muito o coração de Deus, e aí nem Deus quer abençoar esse homem.
Olha quantas pessoas aí são grosseiras com a esposa e dentro da igreja é uma bênção. Ora por todo mundo, ajuda todo mundo, mas não ajuda os da sua própria casa. Sabe o que a Bíblia diz? Aquele que não cuida dos seus, da sua própria família, é pior que o descrente e ele já negou a sua fé. Irmãos, isso tudo são princípios da Bíblia. Por isso eu quero te convidar uma coisa. Quando você olhar para a palavra, olhe para os princípios. Porque às vezes o ímpio, a pessoa lá de fora, ela pratica os princípios sem saber e com isso ela é abençoada. Se um homem que não vai na igreja, ele não lê a Bíblia, mas ele é fiel à sua esposa, ele se preocupa com seus filhos, ele procura proteger a sua família, com certeza ele vai colher muitas bênçãos. Ao mesmo tempo, uma pessoa pode ser um pastor, por exemplo, mas ele só se preocupa com a obra e ele não cuida da sua casa. Aí, irmãos, as consequências podem vir. Os filhos se desviam, a esposa fica amargurada, parece que as coisas não funcionam, não prosperam. Então, irmãos, o que eu quero dizer é o seguinte: o próprio Deus disse: o meu povo sofre por falta de conhecimento. Se você quer consertar a sua vida, se você quer consertar a sua vida, se você quer ver as coisas andando para frente, então você tem que se fazer essa pergunta: em qual área eu posso estar pecando? Em qual área eu não estou praticando o princípio? Talvez você que é filho, você não está honrando o seu pai e a sua mãe. Com isso você vai colher coisa ruim. Talvez você está em rebeldia, você não aceita a liderança te falar algo, ou você não recebe conselhos. Enfim, irmãos, a Bíblia está repleta de princípios que a gente tem que obedecer. A gente não pode fechar o coração para isso, porque o povo ali estava sofrendo bastante. E quando eles começaram a obedecer, sabe o que aconteceu? O próprio Deus falou para eles: agora eu abençoarei vocês. Olha só a passagem que eu vou ler para vocês lá no livro de Ageu, capítulo 2, versículos 18 e 19. E logo em seguida nós já vamos orar. Olha o que Deus disse para o povo. Pensem nesse dia exato em que foram lançados os alicerces do templo do Senhor. Sim, pensem bem, eu lhes faço uma promessa agora. Enquanto a semente ainda está no celeiro e as suas videiras, figueiras, romãzeiras e oliveiras ainda não deram frutos, mas de hoje em diante eu os abençoarei. Aleluia! Glória a Deus. Deus está dizendo assim, a partir do dia em que vocês decidirem fazer o que eu estou pedindo, a partir do dia em que vocês fecharem a brecha, eu volto a abençoar vocês. Ou seja, a bênção estava apenas esperando pela obediência deles. Então, irmãos, essa palavra foi o que Deus colocou no meu coração. Ele quer abençoar o seu povo, mas nós precisamos ser obedientes. Nós não podemos ficar dando desculpas, não podemos querer servir a Jesus do nosso jeito. A gente tem que fazer o que o Senhor está pedindo. Amém? Então escreva aqui nos comentários: Deus falou comigo hoje, ou então diga assim: eu precisava ouvir essa palavra hoje. Glória a Deus. Isso vai incentivar outras pessoas a querer ouvir a palavra. E agora nós vamos orar. Se você puder, feche os seus olhos e no final, como eu disse, compartilhe com o máximo de pessoas. Vamos fazer a obra do Senhor. Glória a Deus. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer pela nossa vida. Obrigado pelo ar que nós respiramos. Obrigado, meu Deus, por esta palavra. Eu sei que muitos de nós aqui precisávamos ouvir essa mensagem. E eu sei que quando o Senhor nos corrige, não é para o nosso mal, mas é para nos abençoar. É para alinhar o nosso coração, para nos trazer de volta para o centro da Tua vontade. Oh Deus, eu apresento a vida de cada um que está me ouvindo aqui hoje, Senhor. Tem pessoas que estão me conhecendo hoje, conheceram o meu canal hoje, mas eu te peço, começa uma obra linda, Senhor. O Senhor conhece cada coração, o Senhor sabe de cada luta que a gente tem passado, cada sentimento de frustração, mas ao mesmo tempo o Senhor percebe que nós estamos querendo acertar, nós estamos querendo mudar de vida, meu Pai. E por isso eu te peço, Senhor, nos mostre aonde existe uma brecha, nos mostre, Senhor, algum princípio que nós estamos quebrando. Senhor, nós queremos ser obedientes, porque o próprio Senhor Jesus disse que se nós o amamos, devemos obedecê-lo. Ó Espírito Santo, eu peço agora que o Senhor venha com a Tua luz sobre a nossa mente, sobre o coração do Teu filho e da Tua filha. Mostra, meu Pai, com clareza qual é o princípio que tem sido deixado de lado, qual é a área da vida onde a obediência tem sido adiada, se é na família, se é no casamento, se é em relação aos nossos pais, na vida financeira, na santidade. Quantos de nós, Pai, temos caído em tentações, não estamos conseguindo nos fortalecer. Por isso eu te peço aqui agora, Senhor, derrama do Teu poder, meu Pai.
A tua graça nos basta. Tira, Senhor, essa cegueira espiritual. Quantas vezes a gente é teimoso, a gente não aceita a repreensão, a gente fecha o coração. Mas, Senhor, nós queremos ser humildes como Jesus. Se tiver que pedir perdão, vamos pedir perdão. Se tiver que perdoar alguém, vamos perdoar. Pai, não deixa a gente endurecer o coração, Senhor. O Senhor falou conosco hoje, Pai. Mas eu te peço aqui agora, não deixe a nossa vida continuar do jeito que está. Por favor, Senhor, tenha misericórdia de nós. Perdoa, Senhor, a nossa soberba de achar que o nosso jeito é melhor que o teu. Muitas vezes a gente coloca o nosso conforto em primeiro lugar, em vez de seguir o chamado, aquilo que o Senhor está nos mandando fazer, Pai. Por isso nós te pedimos perdão, Senhor. E nesse momento eu repreendo em nome do Senhor Jesus toda ação do maligno, toda obra do inimigo que vem roubando, matando e destruindo essa pessoa. Todo acesso que essa pessoa abriu portas para o inimigo e hoje ela está sofrendo prejuízo. Eu repreendo agora em nome de Jesus. Todo mal caia por terra. Senhor, abençoa, Pai, a vida dos teus filhos, que a gente não dê espaço para o pecado. Nós sabemos que o inimigo se aproveita das fraquezas e muitos de nós estamos sofrendo hoje porque estamos pecando, estamos desobedecendo a tua palavra. Ó Deus, de agora em diante nós vamos te obedecer. Nós cremos que Jesus nos perdoou. Não tem pecado que o sangue de Jesus não perdoe. Por isso, Jesus, cobre-nos com teu sangue. Cobre-nos, Jesus, com teu sangue, a nossa casa. Proteja a nossa família, meu Pai. Quantos aqui estão orando, meu Pai, mas eles se sentem culpados. Eles não conseguem se libertar do peso da culpa, sendo que a tua palavra já prometeu, já garantiu que o sangue de Jesus nos perdoa quando nós confessamos os nossos pecados. Ó Senhor, nós tomamos posse então desse perdão, da tua graça, da tua salvação. E eu creio que a partir de agora, Pai, muitos que estavam doentes serão curados. Em nome de Jesus, eu libero a cura, eu ministro a cura, a restauração, o perdão de Deus. Meu Pai, eu oro nesse momento por essa pessoa que ainda não entregou a vida para o Senhor. Ó, meu querido irmão, minha irmã, deixa eu te fazer um convite agora. Faz essa oração comigo. Não deixa para amanhã não. Jesus está batendo na porta do teu coração. Então repete agora comigo essas palavras e eu creio que o Senhor estará te ouvindo agora e Ele vai mudar a sua vida. Diga assim, ó: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que o meu pecado me afasta de Ti. Por isso eu te peço, me perdoe, Senhor. Eu abro mão do meu passado. Eu abro mão dos meus pecados e eu entrego a minha vida no Teu altar. Jesus, perdoa os meus pecados, me lava com Teu sangue, escreve o meu nome no livro da vida. Eu te recebo agora como meu único Senhor e Salvador. Em nome de Jesus, amém. Ó meu Deus, eu apresento diante de Ti, Pai, cada coração, cada pessoa que orou com sinceridade. A Tua palavra diz que quando nós confessamos com a nossa boca que Jesus é o Senhor e cremos no coração que Ele ressuscitou dentre os mortos, nós estamos salvos e não seremos confundidos. Por isso, meu Pai, eu te peço, traga da Tua paz, da Tua alegria, da libertação que nós tanto precisamos, Pai. E eu te peço agora que o Senhor conduza essa pessoa, por onde ela for, que o Senhor leve ela para os Teus caminhos somente, Pai. Guia ela em toda a verdade, que a mentira não faça mais parte da vida dela, Pai. Que o Senhor possa conduzir numa igreja séria, que prega a palavra. Coloca também pessoas de Deus ao redor dessa pessoa, Pai, para ajudá-la nessa caminhada. É no nome de Jesus que eu oro e já te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oi, antes de você compartilhar esse vídeo, eu quero só te fazer uma pergunta. Você tem conseguido controlar suas emoções? Você sabia que a coisa mais importante hoje em dia é você saber lidar com as suas emoções para você não ser abalado com tudo que tem acontecido à sua volta? Sabe, irmãos, eu tenho percebido que cada dia mais as pessoas, mesmo tendo fé, acreditando em Deus, elas não estão conseguindo ser felizes e ter paz de verdade. E foi pensando nisso, irmãos, que eu comecei a olhar para a Bíblia e eu entendi que homens e mulheres do passado também enfrentaram esse mesmo mal, a ansiedade.
E então eu selecionei 100 histórias da Bíblia com uma linguagem fácil e simples para você entender que é possível sim vencer a ansiedade e ter uma vida muito melhor, uma vida que vai ter paz com você, com as pessoas à sua volta e principalmente com Deus, porque eu não sei se você sabe, Deus não trabalha em coração ansioso. Deus espera que você confie nele de todo o coração e por isso neste livro eu vou te apresentar ferramentas para você vencer de vez esse mal, tá bom? Então eu quero enviar no seu e-mail este livro que eu acabei de escrever, chamado Sem Ansiedade. Eu tenho certeza, depois você vai contar o testemunho do que Deus vai fazer. Irmãos, milhares de pessoas já estão sendo abençoadas com as mensagens desse livro. Então faz o seguinte, eu vou deixar o link aqui embaixo e você vai clicar nele para você adquirir e receber agora no seu e-mail. Ou então você vai acessar www.semansiedade.com.br, tá bom? Eu creio que Deus tem planos maravilhosos para a sua vida e basta você dar o primeiro passo. São mensagens simples que vão te abençoar profundamente. Deus te abençoe, eu te espero lá.